Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu quero fazer a análise da prova da Polícia Militar do Pará, cargo de oficial. Aconteceu hoje, acabei de receber a prova, tive só um tempo de fazer uma boa análise das questões e eu achei ela muito interessante. E eu quero falar tudo sobre ela. Quero falar se o nível foi alto, se foi difícil, o que esperar para a prova de soldado, evidentemente, ok? E tudo isso eu vou fazer a partir de agora. Mas antes eu queria fazer um convite a você. Venha conhecer o DSO. Nós fizemos uma preparação inteira para o cargo de soldado e eu estou fazendo essa análise exatamente para mostrar para os meus alunos aquilo que a gente pode aproveitar dessa prova para a prova que vai acontecer neste final de semana agora, na de soldado. Quem é que faz uma análise dessa, né? O nosso trabalho é sempre trazer as melhores ferramentas para o nosso aluno, ok? E para quem quer fazer prova de oficial, eu altamente recomendo o DSO, né? Minha assinatura premium, porque lá você vai aprender o fino do direito, aquilo que você precisa conhecer. E para essa prova, eu te garanto que dá para você ter ido muito bem com o DSO anual, ok? Bom, vamos começar então o nosso vídeo de hoje. Primeiro eu queria mostrar para vocês aqui, né, a prova. Ela vai do questão de 21 até acho que é 50, acredito eu. Deixa eu dar uma olhadinha, só confirmar aqui. Não, vai até mais um pouco, né? Não, vai até mais, vai até a 55. Então, é um bocadinho de questões aí. Juliano, você vai fazer o gabarito? Não, eu não vou trabalhar o gabarito aqui, não dá nem tempo de eu fazer isso, tá? Eu quero fazer uma análise e que vai ser importante. Primeira coisa que eu sei que vocês vão me perguntar é o seguinte: Juliano, eu fiz essa prova, eu não sei se foi fácil ou foi difícil. Eu achei difícil, eu achei fácil. Eu vou dizer uma coisa, foi uma prova de nível alto. Não foi uma prova entregue, foi uma prova que exigiu do candidato uma preparação específica, um nível de conhecimento de direito alto. Isso é muito bom. Por que isso é muito bom? Porque mostra que agora, para passar em concurso público, carreiras policiais, oficial, delegados, investigador, escrivão, não adianta. Você tem que dominar de fato a matéria. E se você olhar as questões que nós tivemos aqui, dificilmente você encontra questões parecidas em provas anteriores. Isso me mostra que cada vez mais as bancas têm evoluído. Os temas são temas muito importantes, mas feitos de uma abordagem diferente. E aquele cara que só estuda por questões anteriores, aqueles que só focam em questões, ele não consegue mexer numa prova dessa com facilidade. Ele tem que ter uma preparação voltada ao conhecimento. E aqui tem um detalhe interessante, tá? Já te adianto, não cobrou só letra de lei, cobrou muita doutrina, muita jurisprudência e mais ou menos letra de lei. O que isso traz para a gente? Uma prova que realmente a nota de corte, que vai depender de direito, não será alta, tá? E cheia de nuances, tá? A gente tem que tomar muito cuidado com essa prova. Bem parar, o SESP caprichou, nível alto, questões muito boas mesmo, tá? Até aquelas que eram letra de lei, ela foi cobrada não na literalidade, o que torna a prova um pouco mais complicada, digamos assim. Eu gosto de prova assim, porque realmente filtra aquela pessoa que realmente se preparou para a prova. Não há mais espaço para amadorismo. Bom, olhando aqui as questões, a gente já pega a primeira questão de civil, letra de lei, bem tranquilo, né? E eu digo a vocês, para quem quer fazer carreiras policiais, fica aí desesperado com o direito civil, não tem necessidade, né? Eu oriento meus alunos a acompanhar o Código Civil e também tem uma outra dicasinha que eu entrego para os alunos, aí não vou falar aqui, mas que tranquilamente você consegue contornar as questões de direito civil, processo civil, que caem em carreiras policiais, tá bom? Aqui a primeira foi Código Civil, nada de complicado. A questão número 22 também e 23, tá? Bem esperadas, digamos assim, foram só 3 questões. Quando a gente vem para direito administrativo, a gente já percebe que a questão 24 trata de um tema mais específico de administração indireta, exigiu um conhecimento um pouco acima daquilo que seria o básico, né? Você tem que saber lá sobre as agências reguladoras, algo assim, que com um pouco de raciocínio jurídico você conseguiria matar, né? Não teria problema. A questão 25 já veio uma questão, na minha opinião, mais pesada, jurisprudência, que não é tão simples assim para uma pessoa que não conhece. A gente trabalha muito isso aqui nas nossas aulas e daria para resolver tanto a 24 quanto a 25. Aqui, ó, a 26, a respeito da lei de improbidade administrativa, foi perguntado basicamente jurisprudência, tá? Basicamente jurisprudência. E não era uma questão tão entregue. Nível bom, tá? Eu vou trabalhar essa questão aqui com vocês, que são nossos alunos, para a prova de soldado. É o tema que eu dou como certo aí na sua prova. A 27 foi doutrina, então você já percebe aqui, né? Todas de direito administrativo não cobrou letra de lei, tá? Não cobrou letra de lei. A respeito de direitos políticos, aí foram 3 questõezinhas aí, 4 questões de 1, 2, 3, 4 questões de direito administrativo, já cai para constitucional. Constitucional, das
das questões que eu vi de prova, foi, assim, a mais tranquila, digamos. Mas ainda assim, não foi uma prova entregue. Ela exigiu conhecimento de letra de lei, né, do texto constitucional, mas com alguns detalhes, tá? Com alguns detalhes. Muito, muito interessante. Muito, muito interessante mesmo. Você pega aqui a questão 29, quando ele fala aqui, ó, da intervenção federal e do Estado, intervenção federal e do Estado de sítio, bastante interessante, tá? Porque ó, a decretação de estado de sítio é competência exclusiva da União. Bom, quando a gente trabalha lá nas hipóteses, você lembra que tem que saber a diferença entre estado de defesa e estado de sítio. Chamei a atenção desses detalhes. É preciso ir um pouco além, tem que não só decorar o artigo de lei, tá? Vai ter que entender quem é que autoriza para você dizer se é a União ou não. Ok? Bastante interessante. Aqui, ó, também tem, né, as hipóteses de intervenção estadual em municípios, foi bem direto, bem específico aqui no item 3, interessante também. A respeito desse não fosse. A questão 30 foi tranquila, né? É algo que a gente sabe. Por exemplo, eu não entendo porque as pessoas ficam tendo que revisar toda hora a segurança pública. É um tema que vocês dominam. E caiu aí, texto constitucional, nada de outro mundo. Agora, o que eu achei legal, tá, é que direito penal, ela veio completamente doutrinária, completamente doutrinária. Nenhuma questão foi letra de lei, nenhuma. E eu vou te dizer uma coisa, exigia que você conhecesse o direito penal, parte geral, tá? Ah, Juliano, foi uma prova de outro mundo? Não, não foi uma prova de outro mundo, mas foi uma prova que separa o cara que realmente entende do direito penal daquele que não. Por exemplo, a questão 31, né? A gente tem aí uma questão que não é difícil, mas se você nunca ouviu falar, você não acerta, que é a autoria colateral, né, que é um tema específico que a gente estuda dentro de concurso de pessoas. Não se cobrou letra de lei, né? Aí a 32, que é a teoria do crime. A 33, eu achei muito boa a questão, deixa eu botar aqui para vocês no quadro, né? Ele fala do crime culposo e vai muito mais do que a letra de lei. Isso aqui a gente coloca numa tabelinha para vocês, é importante conhecer, muito importante conhecer os elementos do crime culposo. Bem legal, tá? Bem, bem legal mesmo. A processo penal foi uma questão que trouxe um misto de letra de lei com questão teórica. Aí você vai falar, pô, Juliano, então foi mais fácil? Não, porque normalmente processo penal, SESC, banca de carreiras policiais, vai pelo texto de lei. E essa prova não, ela foi um pouco mais difícil. Ela exigiu algumas coisas de vocês, misturou bastante jurisprudência, doutrina e letra de lei, né? Cara, tá bem bacana, tá? Tá bem bacana essa prova. Legislação extravagante, não se cobrou todas as leis, evidentemente não seria possível, mas o que foi cobrado, né, é algo assim que a gente tem que conhecer bem. Não dá para simplesmente ignorar e fazer uma leitura rasa das legislações extravagantes. Vou falar para os nossos alunos aquilo que eu acho mais importante. Algumas coisas aí foi bem, bem assim, características, pegadinhas comuns do SESC, tá? Nada assim que a gente não esperar, que você que faz para o SESC não esperaria. Para quem é nosso aluno, eu recomendo muito que olhe o TAB, vai ajudar pra caramba, tá? Pra caramba mesmo. E aqui ele trouxe uma série de questões de legislação extravagante, eles, assim, apesar de eu não ter pegado todas, abordou legal. E direito penal militar e processo penal militar, que são duas matérias aí que vocês normalmente têm medo, né? Eu orientei vocês ao que vocês teriam que fazer e pode ter certeza, vai ser nessa linha. Com um complemento daquilo que eu fiz nas últimas aulas de Direito Penal Militar e Processo Penal Militar. E eu vou reforçar com vocês aí no nosso intensivão. Mas, de forma geral, não foi uma prova assim, penal militar e processo penal militar de outro mundo. Mas, novamente, não dá para você ir lá e cair de paraquedas. Tem que conhecer, tem que ter estudado. Tá? Tem que ter estudado e vai exigir de você, né, nessa prova de oficial, exigiu de você uma conexão entre uma base teórica não aprofundada, mas pelo menos nos institutos básicos que nós temos no direito penal militar e processo penal militar, e linkado muito com o texto legal, tá? Eu gostei. Eu achei interessante aqui. Tem umas questões que eu até vou ressaltar com vocês, que são nossos alunos, para vocês tomarem cuidado, mas, no geral, foi uma prova boa. Não caiu tantas questões assim também de legislação institucional, né? Caiu aqui uma, duas, três. Foram três questões, né? Então, assim, era uma prova que dava para você trabalhar bem. E eu tenho certeza, tá? Eu tenho certeza. O tópico de direito vai ser fundamental para aprovação na prova de soldado. Mas por que isso, Juliano? Analisando a prova de oficial,
dá para se ter uma ideia daquilo que a gente pode esperar para de soldado. E, assim, na minha opinião, ela foi uma prova no nível mais alto do que foi a da PM Santa Catarina. Isso aí, para mim, ficou bastante claro, né? E é legal, tá? É uma prova que o aventureiro não vai bem. Se você sentir dificuldade na prova de oficial, saiba que é natural, não é a prova que você vai simplesmente passear, tá? Não é uma prova que você vai passear. Você vai ter que analisar, pensar, bater um pouco de cabeça, conhecer um pouco da jurisprudência. Não foi cobrado súmula, tá? A galera que fica muito atrás de súmula não acho que se deu bem nessa prova, porque o que foi cobrado foi jurisprudências mais específicas sobre tópicos. E sobre isso também vou explicar para vocês, que são nossos alunos, como adaptar isso na prova de soldado. Juliano, o que você espera em relação à prova de soldado, analisando a prova de oficial? Eu vou trabalhar isso com os nossos assinantes, tá? Que vão começar a intensivar essa semana. A gente vai trabalhar bastante como correlacionar essa prova com o que a gente teve aqui, mas para quem ainda não eu posso te dar aí um spoiler, digamos assim. Eu não acho que a prova vai ser entregue. Eu acho que a prova vai ser de um nível bom, né? Algo não exatamente igual ao que nós temos na prova oficial, né? Até porque eu acho que tem algumas especificidades aqui, mas não vai ser aquela prova que o cara vai lá para, como eu disse agora há pouco, passear. E é isso, galera. Espero que você tenha gostado dessa análise. Eu não vou dar gabarito agora, evidentemente. Eu não fiz preparação para essa prova, então não faz sentido eu fazer o gabarito. Mas eu quero analisar boa parte dessas questões para os nossos assinantes, tá bom? Se você faz parte do DSO anual, se você faz parte do combo da PM Pará de Soldado ou adquirir um intensivão, pode deixar que essa semana eu vou trabalhar com vocês essas questões e chamar a atenção de alguns tópicos importantes, ok? Foi bom ter essa prova de oficial antes, dá uma luz a maior e indica para mim que a gente está no caminho certo da sua aprovação, tá bom? E é isso, galera. Até o próximo vídeo e valeu!